Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um recurso interessante do Excel, que é as opções de colagem. Quem nunca precisou, fazer uma colagem, um copiar e colar, e aí não foi da forma que gostaria, né? Então vamos lá, a gente vai falar sobre as principais opções que nós temos. Bom, eu tenho aqui essa tabela, uma tabela simples, onde eu tenho produto, a quantidade, o valor unitário e o valor total. Interessante a gente saber aqui que no valor total eu estou multiplicando a quantidade pelo valor unitário, tá? Então eu tenho uma fórmula aqui no meu valor total. E aí então nós vamos falar sobre as nossas opções de colagem, né? Vale lembrar que eu tenho que selecionar o intervalo onde eu desejo, né? E eu posso clicar aqui, por exemplo, em colar, né? Na página inicial, copiar, né? Na área de transferência, aqui no grupo área de transferência, ou eu posso simplesmente usar o meu atalho Ctrl+C, né? Que isso várias pessoas conhecem, né? O tal do Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aí, então, vamos lá. Eu vou usar aqui, ó, copiar. E aí, como eu sei que eu estou com essa opção habilitada? Porque aqui, ó, tem esse tracejado aqui em volta, ó, da minha área, né? Isso é minha área de transferência, tá? Então, a gente vai fazer as opções que nós temos de colagem. Na primeira opção, é o colar. Simplesmente eu seleciono aqui, eu posso colar usando aqui ou no meu teclado Ctrl+V, né? Se eu clicar aqui, ó, em colar, que é a minha primeira opção, se eu clicar aqui nessa seta, eu tenho todas as opções de colagem. Nós vamos falar sobre cada uma delas, tá? E essa primeira aqui é o colar. Quando eu faço isso, ele simplesmente traz a mesma coisa que nós temos lá na primeira aba, tá? Então ele trouxe tudo, ó, tanto os valores quanto as fórmulas, quanto a formatação, né? Então essa é a opção de colagem mais utilizada aí, né? Quando eu copio, né, o que eu tinha nessa primeira aba e trago totalmente para essa segunda aba, né, ou poderia ser qualquer lugar da nossa planilha, né, na mesma planilha inclusive, né? Vale lembrar que onde eu tenho fórmula aqui, ele também trouxe as fórmulas. Eu consigo ver aqui na minha barra de fórmulas que as fórmulas estão aqui, tá? Agora nós vamos para a segunda opção de colagem. Eu ainda continuo com a minha área de transferência habilitada, tá? Pode reparar aqui. Então eu vou para a minha segunda opção de colagem, que é colar fórmulas. Então se eu venho aqui, clico em colar e venho nesse segundo item que é fórmulas, o que ele faz? Ele só traz o que eu tenho nas células. Ele não traz formatação, não traz borda, não traz preenchimento, né? Então, se eu clicar aqui em fórmulas, ele trouxe as fórmulas, mas não tem formatação nenhuma, tá? Vale lembrar também que onde eu tenho as fórmulas, ele trouxe as fórmulas também, tá? Então, se eu precisar fazer uma colagem, né, copiar, colar somente as fórmulas, eu posso usar essa segunda opção. Ele mantém a formatação, né, do meu destino. Então, nesse caso, não tinha nenhuma formatação aqui e ele trouxe essa formatação. Ele não trouxe formatação, ele só trouxe as fórmulas, tá? Agora nós vamos para o nosso terceiro exemplo, que é fórmulas e formatação de número. Então, eu vou clicar aqui também e vou usar a minha terceira opção, que é essa aqui, ó, fórmulas e formatação de número. Quando eu clicar nela aqui, o que ele faz? Lembra que na nossa primeira colagem aqui, ó, eu tenho essa formatação de número aqui nas moedas, tá? Tanto no valor unitário quanto no valor total. Então, nesse terceiro aqui, ó, ele trouxe para mim, né, a formatação de número no valor unitário e a formatação de número, né, que na verdade é o contábil aqui, né, que é a formatação que está, né, tanto no valor unitário quanto no valor total. Então, esse é o meu terceiro item de opção de colagem, onde eu não trabalho nas formatações de colocar negrito, que é a de fonte, ou de preenchimento, né? Mas eu trago a minha formatação de número, certo? Vamos para a próxima agora. Manter a formatação original. Como que fica então, né? Vamos lá. Clico aqui e eu tenho o meu manter a formatação original. Manter a formatação original nada mais é do que trazer, né, a forma como estava no início, né? Então eu tenho aqui, ó, o meu manter a formatação original, tá? Vamos para o próximo agora, que é sem bordas. E aí eu clico onde eu desejo, venho aqui e sem bordas,
clico aqui, ele trouxe o meu preenchimento, tá? Ele trouxe a minha formatação de cor, né, de fonte, ele trouxe a formatação de número, né? Mas não trouxe, ele trouxe os dados, trouxe as fórmulas, mas não trouxe as bordas. Em algum momento eu posso precisar de um exemplo desse, e aí eu uso essa opção de colagem. Vamos para o próximo. Manter largura da coluna original. Então, vamos lá. É esse. Pode ver que quando eu vou em outra opção, né, eu não cliquei ainda, estou apenas selecionando. Ó. Quando eu vou em outra opção, ele diminui, ele mantém as minhas bordas como estão, né? Ó, as bordas aqui estão com uma largura menor. Quando eu uso essa opção, ele aumenta automaticamente a largura, né, da coluna original, que é aquela primeira aba que eu tenho lá, que chama colagem. Tá? Então, essa opção aqui é muito interessante também. Ele já traz essa formatação de largura da coluna. Além dos outros, né, que é o preenchimento, a fonte, o número, né? E ele traz certinho para a gente. E a fórmula também. Vamos para o próximo. Transpor. Transpor é um recurso interessante também do Excel, tá? Onde ele transforma as linhas em colunas e as colunas em linhas. Então, se eu vir aqui e colocar o transpor, olha como vai ficar. Ó. Ele pega os dados que está na primeira linha e deixa na primeira coluna. E assim por diante. Tá? Isso aqui é bem interessante também. Em algum momento eu posso precisar fazer isso em uma coluna específica, por exemplo. Né? Vamos fazer esse teste? Eu venho aqui, por exemplo, quero pegar aqui só os meus produtos, né? Eu seleciono aqui meus produtos. Agora eu vou sair dessa opção de colagem, depois de copiar e colar, né? Depois eu volto e faço novamente. Então, ó, Ctrl C, estou selecionando somente os meus produtos, tá? Agora eu vou lá no meu transpor, vou colocar aqui embaixo, por exemplo, ó. Aí eu venho aqui e transpor. O que ele fez, ó? Ele trouxe nas colunas, né? Os meus produtos, né? Os produtos que eu tinha lá em uma única coluna, né? Em várias linhas, ele trouxe cada um em uma coluna, tá? Através dessa opção de colagem, transpor. Agora o que eu vou ter que fazer? Agora eu vou voltar aqui, né? Estou dando um ESC no meu teclado para tirar essa área de transferência e vou selecionar novamente todo o meu intervalo aqui, que é da minha tabela, tá? Ctrl C agora, que a gente já aprendeu o atalho, né? E vamos lá para o próximo. Valores. Quando eu coloco essa opção de valores, ela é muito utilizada também. O que ele traz para a gente? Ele só traz os valores. E o mais interessante aqui é que onde eu tenho a fórmula, por exemplo, no valor total, eu tenho a fórmula, né? Se eu vir aqui, ó, valor total eu tenho, ó, igual D7 vezes o E7, né? Que é a quantidade vezes o valor unitário. Né? Quando eu venho aqui, ele só traz o valor para mim. Então, se em algum momento eu precisar copiar e colar e não queira que venha a fórmula, venha só os valores, eu uso essa opção, né? E aí, nas outras células, também só estão os valores, não tem formatação nenhuma, né? E aí ele mantém, né, os valores que já estão. O detalhe principal aqui é quando nós temos fórmula, porque ele traz o resultado da fórmula, tá? Em valor mesmo. Agora vamos para o próximo. Valores de formatação de número. Então, vamos lá. Ele traz, além do valor, né? Ele traz aquela formatação de número para a gente. E é interessante porque eu preciso estar formatando de novo, né? Ó, tanto nesse que já era um valor mesmo, quanto onde era uma fórmula, ele traz isso em formato de número, de valor. E aí, então, agora eu vou para o próximo. Valores de formatação original. Vamos lá, colar, valores de formatação original. Qual que é a diferença aqui, né? Ele trouxe toda a formatação e onde tinha fórmula, ele deixou só o valor. Então, é por isso que é valores e formatação original. Ele mantém a formatação original, né? Lá de onde, da minha origem, e traz os valores. Onde era a fórmula, ele transformou em valores. Vamos agora para o próximo. Formatação. Venho aqui no página inicial, colar, formatação. Ele traz somente a formatação das células, tá? Então,
não traz aqui, nesse caso, os valores e ele só traz a formatação. Aí eu posso, de repente, vir aqui e digitar os dados, caso eu desejar. Quero copiar somente a formatação, seleciono o intervalo mesmo que tenha dados, venho aqui e colo só a formatação. Tá? Vamos para o próximo. Colar vínculo. Colar vínculo. Então, vamos lá. Vamos ver como que ele é, né? Colar vínculo, o que que ele faz? Ele transforma esses dados aqui em vínculo em relação à nossa origem. Por que isso, né? Porque se eu vir aqui, pode ver que até na barra de fórmulas eu consigo visualizar que tem a fórmula, ó, colagem C7, C8, tá vendo? C9, C10, se eu vir aqui, ó, colagem F6, né, onde está o valor total. Para que serve isso aqui? Se, por exemplo, essa quantidade aqui que está 1, eu vir aqui e modificar ela, por exemplo, para 10, tá? Vim aqui e modifiquei ela para 10. No meu colar vínculo, ele passa a ser 10, tá? Então, ele transformou um vínculo, né, com essa minha origem. O que eu alterar na minha origem, ele vai vincular aqui, né? Porque tem uma fórmula, né? Então, é um vínculo que eu tenho com essa origem, tá? Repare que quando eu faço alguma ação no Excel, mesmo se eu tiver com a minha área de transferência aqui habilitada, né? Ele perde, né? Então, eu preciso vir aqui e selecionar novamente o intervalo que eu quero e copiar novamente. Ctrl C, tá? Então, em relação ao colar vínculo, ficou claro? Vamos para o próximo agora. É uma colagem de imagem. Colagem de imagem. Então, vamos lá. Seleciono onde eu desejo, colar, e aí eu coloco imagem. Quando eu faço isso, o que ele transforma? Ele transforma esse intervalo da minha origem em um objeto, né, que é uma imagem. E aí eu consigo modificar, ele não tem vínculo nenhum com a célula, né? Eu consigo colocar onde eu desejar essa imagem, tá? É interessante quando a gente está trabalhando, às vezes, com um gráfico, com algum dashboard, algum painel, e aí a gente consegue trazer alguns dados, né, sem ter que vincular isso com células, né? A gente pode aumentar, diminuir, né? Aí a gente tem essa opção quando a gente trabalha com imagem, né? E o mais interessante é a próxima opção, porque é o quê? É a imagem vinculada, tá? Então, se eu venho aqui colar uma imagem vinculada, o que ele transforma? O que eu modificar lá na minha origem, ele vai modificar aqui também. Então, vamos fazer um teste? Aqui na colagem, ó, a quantidade que era 10, eu vou colocar 5 agora, tá? Se eu vim aqui na minha imagem vinculada, ele também passou a 5. E automaticamente os próximos valores também, né? O valor total também vai ser modificado. No anterior, ele continua com 10, tá? Que é essa imagem, né? Ela é fixa, né? Ele simplesmente colou a imagem aqui e ela está fixada. Essa última aqui é a imagem vinculada, ou seja, o que eu modificar na minha origem, ele vai modificar aqui também nesse meu destino.